Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Desta feita, estamos para comentar aí uma lição maravilhosa dentro da temática para os juvenis, nesse trimestre em que estamos estudando personagens marcantes da Bíblia. E nesta semana vamos estudar a pessoa, o personagem chamado Sansão. E como título, Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. É bem verdade que não dá tempo de nós comentarmos a lição como uma pré-aula propriamente dita, mas tentar trazer para vocês um subsídio dentro dessa lição. Então nós temos aí como objetivos da lição entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão, como também identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Então nós já vamos percebendo que este Sansão, líder, chamado por Deus, cometeu alguns deslizes e por isso nós vamos analisar. E aí você pode aproveitar esta lição, querido professor, professora, para promover um debate, promover uma discussão, um júri simulado. Não é? Então, um júri simulado, por exemplo, de Sansão, nas suas ações, consequências. Vamos julgar as ações de Sansão, não necessariamente, mas isso pode acontecer, de lá na frente fazer um júri simulado, quanto foi salvo ou não foi salvo, as discussões que há nesse sentido. Mas o interessante aqui é neste livre-arbítrio que Sansão ele teve e, é claro, produziu para ele, nesse livre-arbítrio, na forma como ele pôde escolher, as consequências vieram, tá bom? Então, basicamente, a nossa lição, ela vai tratar, dentro dessa temática de livre-arbítrio, as consequências aí deste livre-arbítrio, mas buscando agradar a si próprio e não a Deus, tá bom? Então, o primeiro tópico da lição que vocês vão trabalhar é quem é Sansão. E aí, é claro, né, a leitura bíblica em classe, ela versa do capítulo 13 de Juízes, de 1 a 7, ela vai trazer um pouco do personagem, quem é Sansão. Não tem como nessa leitura bíblica em classe vocês captarem toda a lição propriamente dita. Por isso, a necessidade de fazer uma leitura mais completa e mais atenciosa, até porque em algum momento vamos precisar dessa complementação textual. Principalmente quando chegar no período que for comentar sobre Dalila. Né? Mas aí tem, então nesse primeiro tópico, quem é? Então quem é a pessoa? Né? Você pode até trabalhar com os seus adolescentes, com os seus jovens na classe, começando a perguntar, quem é você? Quem é você? Quem é você? E vocês vão perceber que há uma dificuldade enorme de nós nos definirmos. Né? Então é mais fácil quando nós perguntamos para outra pessoa, quem é fulano, quem é ciclano, e aí as características vão surgindo, tá bom? Então você pode fazer isso, é uma dinâmica interessante, e já introduzir quem é Sansão, perguntando para os alunos quem de fato é ele. Aí, normalmente vai aparecer homem forte, aqui cabeludo, porque eram características marcantes de Sansão. Só que nessa lição nós vamos dar uma ênfase no terceiro objetivo, que é o livre-arbítrio. Né? Então, o poder de escolha que Sansão teve e que desagradou o nosso Deus. Então, temos aqui, né, o voto de Nazireu. Na segunda parte, ou no segundo tópico da lição, uma entrada triunfal. Aqui o Sansão ele é mostrado como alguém de uma força singular, isso porque o Espírito Santo de Deus estava com Sansão. Nesse tópico nós podemos trabalhar com os nossos jovens e adolescentes aqui a presença do Espírito Santo em nós. Pode até ser, eu sugiro até que você
peça lá ao seu dirigente que os seus alunos possam cantar uma canção ao final da exposição, né? Então, depois lá que tiver o esboço, né, ou antes até, que a sua sala apresente uma lição. A necessidade de nós estarmos sempre na presença de Deus. E aí, uma canção que esteja dentro dessa temática, ou uma que fale sobre estar presente, de necessitar da presença de Deus. Não é? E aí nós temos, então, ainda no segundo tópico, a performance não é tudo. Não é? Um pequeno comentário, mas que vocês podem aprofundar-se nisso. Não é? É interessante aqui que, apesar desses feitos extraordinários que aumentavam a sua fama, Sansão, por ser muito forte e causar esse alvoroço em Israel e com os filisteus, então a fama subiu a cabeça. Né? Do ponto de vista da performance aos olhos dos homens, Sansão estava se saindo muito bem, mas aos olhos de Deus, não. Por quê? Não estava glorificando a Deus, era algo para apenas glorificar a si mesmo, que era, por caso, ser um homem muito forte, e ficou brincando aí com aquilo que Deus dera. No terceiro tópico, que aí é algo mais conhecido, né, na história de Sansão, é quando aparece Dalila. Né? E aí você pode trabalhar com os jovens, até porque na lição de adulto foi comentado já há poucos dias sobre a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza do adultério, a sutileza do divórcio, a sutileza. Então, você pode trazer um pouquinho daquilo que já foi comentado aí e trabalhar aqui com Dalila. De forma muito sutil, ela conseguiu conquistar Sansão, fazer sua cabeça e este, por sua vez, né, pecar contra o seu Deus. E aí vem rastros de uma queda. Então não foi simplesmente Sansão chegar e cair. Então foi algo contínuo até de fato se consumar a sua queda. E por fim, o quarto e último tópico que está muito presente no terceiro objetivo, permita-me recitar, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Sansão, no tópico 3, escolhe Dalila. No tópico 4, ele vem com as consequências da sua escolha. Nós somos livres para escolher, mas daquilo que nós escolhemos, nós teremos algumas consequências. Né? E pecado não tem para onde. Né? Então, todo pecado tem uma consequência e nós vamos colher esta consequência. Não se planta milho e se colhe nesse pé de milho arroz, trigo. Então, vai se colher aquilo que plantou. Okay? E aí, nesse tópico, é muito interessante, meus irmãos, trabalhar com os vossos alunos. Vocês podem colocar já, antes de trabalhar o tópico, essa dica aqui. Fica a dica. Então, ó, vocês podem colocar, seja no quadro, num cartaz, pode colocar lá no data show, pode trazer para o aluno, ou então fazer com que eles memorizem. O livre-arbítrio pode impedir a vontade de Deus para nós. Só até aí. Só coloca isso. E deixa eles refletirem. E aí? Concorda? Discorda? É verdade? É mentira? Essa afirmativa, ela tem base bíblica? Deixa eles falarem, né? Depois da discussão feita, que aí você pode fazer essa mediação, né? Não deixa ficar solta, faz a mediação. Se for fazer giro simulado, é ótimo, né? Só tem que ter cuidado com o tempo. E deixa eles aprofundarem aí o conhecimento. Depois que vocês trouxerem esse momento, né? Aí vamos trazer agora a vida de Sansão, né? E nesse tópico é justamente em que a história de Sansão nos mostra que é possível impedir as promessas de Deus para as nossas vidas. E aí, depois disso,
você pode fazer a leitura, não está aqui na lição, mas você pode fazer a leitura com os seus alunos em Hebreus, capítulo de número 11. Então, vamos lá para Hebreus, capítulo de número 11. Em Hebreus 11, os irmãos vão trabalhar os heróis da fé. Na verdade, não vão precisar trabalhar, mas apenas citar, né, os heróis da fé. No capítulo 11, quando vai ter lá o conceito de fé, podem fazer citação aqui de algumas pessoas, no caso aqui de Moisés, que entrou, e tantos outros, né, Abel, mas é justamente no versículo de número 13 que vocês vão explorar. Então, já lançaram a discussão no início desse tópico, discussão sobre esse livre-arbítrio, sobre esse poder de escolha. Deus fez promessa, mas coube aí o homem escolher, né, que caminho trilhar, o da obediência ou da desobediência. No caso de Sansão, foi da desobediência, né? E aí aconteceu de não ter as promessas de Deus cumpridas em sua vida. E aqui a gente tem em Hebreus, depois de fazer nos versículos anteriores a citação de homens de Deus, versículo 13 nos diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Receberam promessas, mas não houve a conclusão delas. Mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E neste caso, para os heróis da fé, algo mais sublime, algo mais especial, que era a pátria celeste. Tá? Então, esse versículo apenas para enfatizar que aquela história de que quem tem promessa não morre, não é fato. Tá? E aí, a necessidade de vocês explorarem esse momento. São 4 tópicos, não é? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente divide 20 minutos para cada tópico e aqui não vai dar porque são 4, não é? Salvo se você conseguir juntar 2 tópicos, como no caso, primeiro e segundo, e trazer uma exposição só. Mas sempre que é na dinâmica nossa, de oportunizar um aluno, de deixar eles debaterem, então tem que ter muito cuidado para não ultrapassar o tempo de aula, o tempo de exposição, tá bom? Então eu sugiro aí que vocês tenham no máximo 15 minutos por tópico, lembrando que o primeiro tópico já com a introdução e o último tópico já com as conclusões, tá bom? Assim sendo, fica aqui a dica para esta aula neste trimestre e que espero que Deus te use poderosamente mais uma vez nesta aula, tá bom? Que Deus te abençoe. Se possível, se inscreva no canal da igreja, compartilhe, curta essa aula ou pré-aula ou apenas dicas para a aula de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.